Ser Aprendente. Apresentação, Andresa Morelli. Oiê, eu sou Andresa Morelli e esse é o podcast Ser Aprendente. Olá, bom dia! E aí, vamos começar nossa live aí de 20 minutos e que essa live traga pra gente aí pensamentos sobre as temáticas que a gente vai trabalhando na página, né? Espero que vocês estejam curtindo a página. É legal vocês me dizerem aí o que vocês estão achando, né? Se os conteúdos estão apoiando. Eu tenho conversado com muita gente linda de um monte de lugar aí. A conversa essa semana é sobre cultura organizacional. Então, pensar um pouco sobre isso, né? Assim, o porquê da organização. Então, a gente vem aí muito trazendo o Círculo Dourado. E hoje essa semana trouxe a questão da missão, visão e valores. E eu convidei o Alê para falar com a gente, porque o Alê é uma pessoa muito legal, ele vai dar aí o contexto de quem é o Alê. E um cara com umas ideias muito bacanas, assim, muito bom conhecer o Alê aí nessa caminhada. E o Alê traz aí pra gente uma perspectiva muito de empresa, ele trabalha com muitas empresas, né? Como é que ele chega nessa coisa da cultura organizacional. Então tá muito legal, a Érica tá aí, uma galera muito linda aí que tem acompanhado, a Aninha. Então eu espero de verdade que o conteúdo esteja colaborando aí para vocês pensarem. Tá bacana de viver isso aí, né? Então vou chamar o Alê aqui, porque como a gente só tem 20 minutos, a gente é habitual aí nessas conversas, né? As meninas aí, Cris e Carol, fizeram uma arte linda, né, Alê? Ficou demais a arte, né? Ficou chique o negócio, ficou bem chique. Deixa eu botar aqui meu maker de arrumar o celular, entendeu? Porque tem uma coisa maker aqui de livro que um dia eu vou filmar para você ver como é bonito. Alê, olha, esse é o meu maker de pôr celular, tá vendo? O meu tá meio equilibrado aqui, rezando para não cair também. Tá bem num lugar assim, tipo, não mexe em nada. E vamos lá, tá ótimo. Querido, muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu sei que você está acompanhando a página, a gente tem conversado a beça aí, né? E a gente tem tido um espaço bem bacana de diálogo na página. E é legal que depois as pessoas super assistem as lives, assim, ali, tipo, 400 visualizações, 500 visualizações, assim, muito legal, tem tido, e as pessoas têm escrito e têm comprado o livro do Peter Senge para ler, assim, tá um movimento muito bacana, né? Então, bem, queria que você contasse um pouco quem é você aí, de onde você vem, como que a gente se conheceu, que eu acho que é sensacional essa história, né? Como é que o Alê surge aí, e falar um pouco dessa história aí da cultura organizacional e como a facilitação ela contribui para esse desafio aí de mudança de cultura organizacional, né? Só 20 minutos, Andresa? Só 20 minutos. É uma TED, a gente está treinando para fazer TED. É sensacional, sensacional. Bom, de onde eu vim? Eu nasci na Zona Leste de São Paulo e fui estudar agronomia na Unesp de Botucatu. Eu sou um agrônomo que me meti na educação. E acho que a agronomia e a educação conversam pacas, porque a agronomia tem uma relação direta com observação de ciclos, tempo das coisas, ritmo das coisas. Acho que essa tem uma beleza na agronomia que eu fui me dar conta com o tempo dessas coisas todas. Estudei um monte de coisas ao longo desse caminho e fui chegar no mundo corporativo. A Síntese já existe há quase 18 anos, então ela começou como uma empresa atuando especificamente no mundo agro, porque tinha uma relação, obviamente, com a minha formação, mas depois de uns 3, 4 anos a gente expandiu e hoje a gente atende empresas de diversos setores, diversos segmentos. E em 2014 eu comecei a mergulhar no Carl Rogers. O Rogers é um psicólogo da linha humanista e que foi o precursor da abordagem centrada na pessoa. Essa abordagem, ela obviamente nasceu no mundo da psicologia, mas o Rogers também escreveu para o mundo da educação. E a abordagem me tocou profundamente mesmo, mexeu muito comigo. E desde 2014 a gente começou a discutir na Síntese, e foi o Rogers, inclusive, que
que preconizou, que trouxe o nome facilitação. Foi ele a primeira pessoa a falar sobre essa palavra. Então, aí, desde 2014, a gente começou a falar aqui na síntese sobre facilitação pela abordagem centrada na pessoa. E o Rogers fala basicamente, o que eu acredito, é de posturas facilitadoras que facilitam e que apoiam as pessoas, as empresas, a encontrarem o melhor caminho para ela na perspectiva dela. E foi por causa dessa história toda da facilitação que eu cheguei até você, né? Porque eu tenho conversado sobre facilitação nas empresas e facilitado, junto com um monte de facilitadores aqui da síntese, processos de facilitação, e também tenho entendido que existe uma ponte que não acontece ainda entre empresas e escolas, e que poderia existir. E aí, por causa da Alciele, que está vendo a gente aqui, eu me conectei ao Elvira, e ao London também, né? Eu me conectei ao Elvira Brandão e a Luíto, e aí fui essa ponte de gente só do bem, né, Andressa? Não é? A coisa mais linda é isso, gente. Quanta gente linda junta, né? Muita gente. E aí eu consegui aí levar uma galera do Bradesco até vocês, para conhecer a facilitação dentro do ambiente escolar. E não só o processo de facilitação, mas o que é a cultura do Elvira Brandão e como essa galera poderia, de alguma forma, se inspirar nesse modelo. Não é copiar o modelo, porque isso não dá, mas como eu posso, de certa forma, me inspirar para trazer isso para a organização. Então, isso tem sido, para mim, Andrés, um baita de um desejo para que cada dia mais eu consiga fazer pontes entre o mundo corporativo e as escolas inovadoras como o Elvira Brandão. E foi uma galera mesmo do Bradesco, né? Assim, foram quantas pessoas do Bradesco que foram com você aquele dia, Ale? Mais de 30. Mais de 30. E eles fazem o que no Bradesco? Eles ocupam qual cargo no Bradesco que fez sentido para você levá-los até o Elvira, assim? Então, foi muito louco. Eles são instrutores do banco, mas a partir do início desse ano eles passaram a chamar facilitadores mesmo. Porque já faz algum tempo que eu tenho conversado lá dentro do banco sobre isso, e agora eles abraçaram o nome facilitação, né? O de facilitadores. Dentro do microcosmo que eles habitam, porque o Bradesco, que é um exemplo que eu trago aqui, são 100 mil pessoas, né? Então, não é uma galera, são 30 que vão mudar a organização, mas dentro do microcosmo que eles habitam, dentro do dia a dia deles, eles podem mudar minimamente os ambientes de aprendizagem que eles vivem, a relação de trabalho. Eu acho que esse é um pouco da mudança de uma cultura, né? Não é muda tudo seria enlouquecedor, né? Foi um pouco do que até você viveu aí na história do próprio Elvira, né? Enlouquecedor e desrespeitando as pessoas, né? Assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala dessa coisa de cultura organizacional, esse movimento de respeito às pessoas. A gente tem que mudar, sim, mas como é que eu respeito as pessoas que estão aqui construindo esse espaço, né? E foi muito legal que quem apresentou a escola para eles foram os estudantes. Então, a gente pegou um grupo de estudantes que apresentou essa escola, assim, foi muito bonito mesmo esse encontro, assim. E como é que eles veem que é possível, mesmo, não é fácil, né, Ale, assim, você que tem esse trabalho, essa missão de entrar nas escolas, nas empresas, para fazer esse trabalho aí com facilitação, assim, quais são os desafios que você vê? Porque a gente tem gente de escola aqui na página, mas é legal que a gente tem muita gente de inovação, tem muita gente de empresa, a galera tá bem dividida, assim, né? E é muito um espaço da gente pensar juntos o desafio de implementar processos inovadores que mudem a cultura organizacional a partir do desenvolvimento de pessoas, né? E não de tecnologias necessariamente, né? Então, assim, como é que você Adriana, faz isso aí? Quais são os teus desafios aí? O que eu sinto é que muitas empresas esperam milagres, né? E esse é um baita desafio, porque imaginam que, então agora a gente vê um processo de facilitação e existe uma transformação como se eu tivesse uma varinha mágica e que um agente externo mude o ambiente interno. Ele é só mais um agente que pode catalisar, pode até ajudar, mas ele não é o principal elemento. A facilitação é um elemento de apoio, é um caminho, como a gente mesmo chama essa conversa nossa, para apoiar essa transformação.
Mas eu tenho até falado muito sobre, Andresa, que acho que conversa com essa sua pergunta, é assim, como a gente também começa a pensar em líderes facilitadores. Boa. E não só em processos dentro de uma sala de aula com a facilitação. Não, mas como eu começo a pensar em liderança facilitadora, porque aí sim, de fato, tem uma mudança cultural. Porque se cada líder for um facilitador dentro desse ambiente corporativo, e esse ainda é um baita desafio, porque as relações de poder, o ego, as estruturas hierárquicas são grandes barreiras e obstáculos a esse processo ainda. Mas é possível. É possível esse convite para que a gente tenha uma liderança facilitadora. E a liderança facilitadora, a gente sai desse modelo assim, né, para um modelo assim, mais horizontal. E aí esse convite à horizontalidade, às vezes gera arrepio no líder, que ele fala assim, como assim, né? Como assim mesmo, mudou a relação. Mas não sou eu que digo para ele que tem que mudar. Eu acho que a facilitação está aí. Ele por ele mesmo, e aí tem muito a ver com a abordagem que eu acredito, com o tempo e com as possibilidades e com os recursos, vai entender que esse talvez seja um bom caminho. E a facilitação, eu também entendo que é quase libertadora, né, Andresa? Porque assim, se não for libertadora, porque tira o peso daquela pessoa que tem que ter a resposta para tudo e dar aula, como tem na escola, nas empresas ter todas as respostas, mas distribui de fato a inteligência da corporação, de fato confia e considera cada pessoa no processo. E eu acredito que essa é uma mudança gigante e necessária para as organizações no mundo que a gente vive hoje. Não dá para se pensar em estrutura também corporativa do século passado ou industrial para organizações e no mundo exponencial, todas essas coisas VUCA que se fala por aí, não conversa, é completamente desalinhado. Tem algumas lideranças do Elvira que estão aí na conversa, né? Assim, Carol, a Aninha falando assim, né? A questão do protagonismo, assim, potencializar o que cada um tem de melhor, né? E como é que a gente cria espaços que potencializa a pessoa. É possível fazer isso sim, é possível sim uma gestão horizontal, é possível sim a gente ter lideranças que consigam falar ali dos seus processos. Então, a Aninha, por exemplo, ela é líder de metodologias ativas dentro da escola. Então, quando a gente quer uma referência de metodologias ativas, a gente vai até a Aninha. Aninha, olha só, isso daqui. E ela garante que a cultura da organização seja uma cultura que utilize metodologias ativas. Então, e a gente divide poder decisório. Então, um exemplo assim prático, porque às vezes quando a gente vai falando essas coisas, fica parecendo muito que é uma coisa efêmera, assim, essa gente aí viajando de dizer isso. Não é viajando de dizer isso. Hoje a gente tem como prática mesmo a nossa reunião de terça-feira, que antes eram só os gestores e os articuladores, né? A Paty aí, que é a liderança de língua portuguesa, falando dessa criação de espaços de diálogo de verdade, legítimos, né? Onde as pessoas possam se posicionar. A nossa reunião hoje tem 32 pessoas. A nossa reunião estratégica tem 32 pessoas num universo de 190 funcionários. Então, de 190, 32 decidem os rumos da escola juntos. E eu, muitas vezes, fico nessa reunião como facilitadora. Qual é a pauta? Quem quer trazer isso? Aí agora a gente chegou num ponto tão bacana que uma terça-feira é reunião de pauta. A outra terça-feira é reunião de formação. E aí a gente vai fazer formação com essa galera, com esses 32. Então, que formação? O pessoal de socioemocional agora foi trazer uma reflexão sobre o e-book de socioemocional que a gente produziu. Então, assim, e na próxima a gente vai falar de Peter Senge. Então, como é que a gente cria espaços que dá para criar, né, Ali? Assim, não é uma coisa efêmera. O Ali tá falando isso, tá viajando, assim. Então, cita um exemplo, assim, da tua prática. Quando você chega numa organização, o chá das 5, né, Aninha, que a gente faz também. Quando você chega numa organização, o que você constrói de ação que possibilite essa liderança facilitadora aí? Eu acredito que a primeira coisa, na verdade, o primeiro convite que a gente faz é um exercício de escuta profunda junto com eles. E que, de fato, a fala deles, aquilo que eles trazem, tem valor. Porque isso é raro ainda, né?
a maioria das consultorias, acho que uma mudança na síntese que aconteceu muito grande quando eu me peguei me achando meio que quase um, sei lá, não sei se é a melhor palavra, mas um impostor, sabe, de chega nas empresas com soluções mágicas. Aí a gente começou a olhar aqui, foi quando a facilitação chegou na nossa vida, de entender que, ou pretencioso, acho que essa é a melhor palavra, assim, me achar pretencioso demais, é pretencioso chegar na organização e falar o que o outro precisa sem considerá-lo no processo. E aí, até chega a surpreender. Então, o primeiro movimento é assim, como a gente compreende juntos que dor tem aqui e que oportunidades tem nesse lugar. E como a gente realmente, é parecido com o que você traz, eu chamo 30 pessoas, 20 pessoas, né? E que são decisores ou que são pessoas influenciadoras dentro da organização, para que primeiro escute e pense, então, como a gente constrói agora coletivamente? Aí a gente entende que é uma fase de co-criar. Então, convida esse coletivo para co-criar os próximos passos, as ações que vão acontecer lá. De mudança cultural, de melhoria de comunicação, de relacionamento entre lideranças, entre times. Agora, é um processo, e você também sabe dizer, é um processo, não é evento. Então, se contratar, faz um evento aqui de falar de facilitação. Repete essa frase, Alê, para todo mundo. É um processo, não é um evento. Não é evento. Palestra motivadora não vai mudar a cultura organizacional. Nada. Muda. É na disciplina, na rotina, no dia a dia que você muda a cultura. Palestra, bater palma, cantar junto, não muda a cultura organizacional. Não pensa que vai contratar aquele cara showman para ir lá na sua escola fazer isso e que vai mudar as pessoas. As pessoas mudam no apoio, no dia a dia, na jornada. E dá trabalho isso, né, Andressa? Não é assim milagre. Então, essa história de espera de um milagre não rola. Eu tenho tido, às vezes, preguiça com algumas conversas. A pessoa fala assim, tá, e como faz? E qual é o plano de aula? Qual é o Excel? Fala assim, então, primeiro eu tenho um pensamento que plano de aula se constrói com post-it, porque ele é vivo, a gente vai mudar o tempo inteiro. E é fluxo. Quando a síntese encontra uma empresa, eu tenho minhas ideias, mas quando encontra com outra, isso faz assim. E muda, e se transforma. Dá match. E leva tempo. Dá match. Mas leva tempo. Eu não encontrei e transformou. A gente vai encontrando e vai tendo um processo de transformação. Transformação também é processo, não é evento. A gente fica com essa ideia de evento. Então, contrata um palestrante XYZ por uma fortuna. Venha motivar minha equipe. Eu recebi já demandas do tipo, você consegue fazer um treinamento que se faça as pessoas chorarem no final? Então, essa sua demanda já me faz chorar por ela mesma, né? E acredito que tem um lugar para se olhar que é assim, como o RH repensa o seu papel dentro da organização, como o RH, de fato, facilita processos organizacionais, como o RH se torna um curador de talentos, de conteúdos, de possibilidades dentro da organização. Mas ele precisa, de fato, se ver como parte da organização, né? E não como a parte que acha que o outro tem um problema e ele contrata uma solução para resolver o problema do outro sem consultar o outro. Para mim é isso que acontece. Então, essa é uma barreira que eu enfrento diariamente, e tenho procurado sempre no diálogo, na prosa, na conversa, e entendendo que é processo. Se for evento, nem me chama. E essa parte também, né, Alessandra, a gente pensar nesse potencializar pessoas, né, assim, né? Como é que você chega na organização e você falou assim dessas pessoas referências, dessas pessoas líderes, assim, como é que você encontra essas pessoas? Porque isso é uma coisa importante para a gente que está dentro da escola, olhar e falar assim, a gente tem as pessoas dentro da escola, a gente tem sim dentro das empresas essas pessoas que são pessoas referências e são essas pessoas que vão motivar. Eu não preciso trazer ninguém de fora, eu posso desenvolver essas pessoas e potencializar essas pessoas que estão aqui para que elas façam isso no dia a dia, assim. Como é que se dá esse processo quando você chega nas organizações? Então, barreira também, porque fala assim, como tá aqui dentro, né? Tá aí dentro a solução, vamos encontrar junto, vamos conversar. E quando se abre esse espaço, aparece tanta gente afim e tanta gente que muitos nem imaginavam. Então, às vezes, tem gente no escanteio mesmo. E eu tô falando de pessoas que muitas vezes são consideradas com menos conhecimento, menos repertório na organização, mas que emergem como talentos incríveis para facilitar o processo de aprendizagem. Então, eu tô falando desde a mulher do café, que pode ter um baita talento para facilitar a conversa,
até não importa, estagiário, ou alguém que não tem papel de liderança. É engraçado que normalmente eu percebido que papéis que não são de liderança se mostram com um desejo incrível de querer facilitar essas conversas. Eu fico pensando que isso tudo, Andresa, conversa muito com a agronomia que eu falei no início aqui. Conversa o tempo todo. A palavra cultura também está na roça. Então, fala cultura da soja, cultura da cana, né? E o que a gente faz, se a cultura está lá, a soja está estabelecida no campo, o que a gente faz, o facilitador, ele cria condições em torno dessa soja, dessa cana, para que a soja e cana sejam a melhor soja, a melhor cana possível. Então, como eu encontro agentes nesse solo, que às vezes é fértil, que possam ser elementos químicos ou biológicos que ativem e melhorem a qualidade desse solo para que a gente tenha a melhor cultura possível. Mas o que eu sinto é que em alguns momentos eu tenho líderes que são tóxicos a esse lugar, ou são pessoas que levam toxicidade ao solo, ou criam barreiras químicas nesse solo que impedem que a planta se desenvolva. Então, você vai até aqui, não pode falar, não vale se divertir, não vale dar risada, coloca 1000 X vermelho, que igual tem na escola, tem um monte de X vermelho na empresa também. Então vai colocando um monte de X vermelho e depois pede que as pessoas criem e inovem. Então não tem como uma planta se desenvolver, talvez tenha alguém professor de biologia aí, se a planta ela encontra uma barreira química no solo, ela para, ela trava, a palavra é trava, ela não cresce. E essa barreira química existe nas corporações também. E a barreira química são esses agentes tóxicos que muitas vezes interferem. E aí se contrata assim, Alexandre, ou síntese, faça um processo de facilitação para aquele pessoal lá. E eu pergunto para esse líder, e você? Você vai abraçar essa turma quando eles saírem pensando diferente? Ou você vai dar bordoada neles na primeira fala? E isso é muito recorrente. Eu bato no osso, assim, não, esquece aí. O negócio era só para falar de facilitação, mas aqui a história é outra. E aí, então, ficou uma mentira. Então, se pensa muitas vezes em processo de educação e de transformação cultural nas empresas que são de mentirinha. Exatamente. E aí, então tem muita coisa para ser feita, né? Então, potencializar o outro, assim, de fato falar assim, olha, esse outro aqui, ele foi embora, ele tá além de mim nisso daqui, que bonito ver você além de mim nisso daqui. E assim, eu posso te apoiar em alguma coisa? E o quanto a gente olha pra gente e fala assim, o que eu preciso aprender, para onde eu tenho que ir para apoiar a minha equipe, assim, né? A gente acabou nossos 20 minutos agora, e é legal deixar com gosto de quero mais pra gente voltar, tem funcionado essa tática. A gente vai ter uma próxima live na semana que vem com a Lu da Tribo, que é uma galera linda que fala de cultura organizacional, e o pessoal do Instituto Anga, da Tribo. E quando a gente olha para essas questões aí de falar, cara, para onde você vai, para onde o outro vai, e tudo bem você ir além de mim, tudo bem você ir para um lugar que eu não tô indo, mas que você é muito bom nisso, assim, né? Então, a Carol participou aí de um evento deles que chama Festival Alma, que tem no YouTube, que é maravilhoso, assim, os caras trouxeram até o Peter Senge, imagina, meu sonho de princesa, mas tudo bem, né? Eles falaram sobre empresas que curam. A Carol ela ficou muito mexida com isso, a gente conversou bastante sobre isso, e eu acho que é uma coisa legal para a gente pensar na nossa cultura, né? A gente quer empresas que curam ou a gente quer empresas que adoecem, né? E como a gente cria empresas que curam, né? Então, eu acho que é isso mesmo, Andresa. Eu sei que o tempo acabou, mas o índice de pessoas doentes nas organizações é gigantesco. Existe uma pandemia, quando eu penso em pânico, ansiedade, depressão causadas pelo trabalho. Então, a gente não pode deixar de ignorar isso, olhar para isso. Então, será que o modelo que está vigente hoje é um modelo que realmente funciona, né? E aí, por fim, te ouvindo, uma coisa que eu queria fechar aqui, é pensar como a confiança é um recurso importante, né? Agora, se ao longo da vida inteira a gente começou a desconfiar da gente, das coisas que a gente sente, das coisas que a gente vê, das coisas que a gente acredita, chegar na empresa e pedir para confiar é um baita esforço. É um baita esforço. E aí o que a gente faz relação comando e controle. Encho de câmera, coloco lista de presença em encontro de adulto, chamada, prova de adulto, falando de
em universidade corporativa com prova no final. E aí falo que isso é um índice que avalia se as pessoas aprenderam ou não, e no ambiente de trabalho ela não olha se ela está funcionando ou não no dia a dia. Então é uma esquizofrenia e tem muita coisa para ser feita. Roubei seu tempo, mais um minuto. É bom que fica todo mundo com gosto de quero mais e assistem, e as outras todas a gente já teve sobre crença, sobre Canvas, sobre inovação, já teve um monte de live legal sobre facilitação. Então é legal que 20 minutos, já me falaram assim, Andresa, precisa virar podcast. Você tem que pegar essas lives aí e fazer virar podcast, porque 20 minutos é legal ser podcast. Já falei isso. Você falou também. E você faz isso, né, Ali, lá na Síntese também, né? Tem uns podcasts super legais também. Querido, muito obrigada. E vamos junto aí nessa cruzada com esse monte de gente linda que tá aqui na live com a gente hoje. Tá bom? Obrigado, Andresa. Adorei. Beijo. Eu também. Adorei. Gente, é isso, assim, espero de coração que faça sentido para quem está ouvindo aí, né? Que faça sentido para o dia a dia e para a gente pensar o que a gente quer mesmo do lugar onde a gente habita ali, o nosso trabalho, que tem a ver com a nossa vida, né? Muito obrigada a todo mundo, muitos beijos. Ser Aprendente, um espaço de diálogo que busca mudança de modelo mental a partir de uma visão compartilhada que desenvolva domínio pessoal e visão sistêmica.